Os antigos egípcios, eles tinham uma crença sobre a morte, de que quando eles morriam, eram feitas duas perguntas para eles. A primeira é: você foi feliz durante sua vida? E a segunda era: você proporcionou alegria às outras pessoas? E daí eu fiquei pensando bastante sobre essas perguntas. Inclusive tem até um trecho dela num filme que é Antes de Partir. E também tem a simbologia do coração, do peso do coração e a pena de Maat. É muito incrível também, que é algo egípcio, que eles acreditavam, né? Só para explicar rapidinho, era colocado o coração da pessoa que morreu numa balança, e daí vinha Maat com a pena dela, uma pluma, e ela colocava na outra bandeja da balança. E aí, se o seu coração ele pesasse mais do que aquela pena, você voltaria para o mundo aqui, ó, dos vivos, reencarnaria novamente na Terra. Mas se o seu coração pesasse menos do que aquela pluma, você iria para o reino dos céus. E o porquê disso? Como assim? Significa que se você está apegado aos desejos, às coisas da Terra, não faria o menor sentido você ir para o Nirvana, você ir para planos mais elevados. Se o seu coração, se o seu amor está nos desejos da Terra, não faz sentido? Agora, por outro lado, se o seu amor, o seu coração, ele está nas coisas mais elevadas, em honra, em justiça, em altruísmo, em coisas elevadas, aí sim faz sentido você ir para o Nirvana, porque é lá onde essas coisas habitam. Se é uma pessoa apegada à Terra, se ela for para o Nirvana, que graça que vai ter. Claro, tudo isso é simbólico. A cultura egípcia, ela é extremamente rica em símbolos. E algo que eu até dou uma dica é a gente estar desenvolvendo essa compreensão simbólica, compreensão dos símbolos, porque um símbolo ele carrega muitos significados dentro dele. E se a gente for pro literal, a gente não entende nada. Por isso, é importante a gente desenvolver a nossa compreensão simbólica. Eu falo por mim mesma, eu era uma pessoa que levava tudo no literal, então perdia grandes ensinamentos. Mas voltando para as duas perguntas, é muito importante a gente se perguntar: estou fazendo o que eu realmente amo nessa vida? Estou sendo feliz? Estou realizando os meus sonhos? Você veio aqui para realizar seus sonhos, para ser feliz, cumprir a tua missão, fazer o que toca o teu coração. Se você gosta de cantar, vai lá cantar. Se você quer ser uma bailarina, vai, seja uma bailarina. Vai em busca do teu sonho. A vida passa rápida para você ficar vivendo sem nenhum significado, sem nenhum propósito. E ainda, além da gente realizar todos os nossos sonhos, é a gente também ajudar o outro. Porque imagina aí que você tem todo o dinheiro do mundo, você pode visitar todos os países, você pode comprar tudo, você pode fazer todas essas coisas, mas vai chegar um momento em que poderia ter, vai estar faltando algo a mais. E esse a mais tem a ver com servir, tem a ver com compartilhar, tem a ver com ajudar as outras pessoas. E o servir não é nesse estilo de, eu estou me subordinando ao outro. Não, isso é uma visão muito limitada. O servir é servir a alma, servir para ajudar. Todos nós estamos servindo um ao outro. Você vai no supermercado, tem alguém lá embrulhando suas compras, está te servindo. Se alguém deixa alguma coisa cair da mão e você vai lá e pega, você está servindo também. Então, servir, ele tem a ver com estar ajudando outra pessoa e ajudar ela da forma mais produtiva possível. Cícero ele tem uma frase que eu gosto muito, que é: certifica-te de que és um fator de soma na vida de quem participa. Então pergunte-se: será que eu estou contribuindo na vida das pessoas ou será que eu estou subtraindo? Será que eu estou sendo um fator de soma ou eu estou esgotando a energia dos outros? Ou eu tô levando mais negatividade para a vida dos outros? Então fica este questionamento pra gente estar fazendo pra gente mesmo. Será que eu tô sendo um fator de soma ou de um fator de subtração na vida das pessoas? Porque vai chegar esse momento em que a gente vai se deparar com esta verdade de que
a gente quer ser feliz, mas a gente não quer ser feliz sozinho. A gente aprende as coisas incríveis, mas a gente não quer reter elas só pra gente. A gente quer partilhar, a gente quer dividir isso com outras pessoas. E a gente chega a essa conclusão de que você pode sim ser feliz. Na verdade, você deve buscar a felicidade. Primeiro é você se cuidar, se hidratar, resolver suas questões e buscar ser feliz. Mas ela não para em você. Você vai percebendo que naturalmente vai brotando esse sentimento de você querer ajudar as outras pessoas. Por isso que essas duas perguntas são tão importantes. Você quer ser um fator de soma na vida das pessoas. Porque você pode perceber uma pessoa aí que às vezes tem bastante dinheiro, realizou todos os sonhos dela, mas às vezes ela se sente um pouco vazia também. Porque a felicidade não é só você. Você não quer que só você seja feliz. Você quer ajudar os outros a também realizarem os sonhos deles, a também serem felizes. Eu vejo que o servir, ele é uma frequência alta, e aqueles que buscam o servir as outras pessoas, no sentido de estar contribuindo, de estar ajudando, isso é um grau bem elevado de consciência. E eu trago essa reflexão até para... Não precisa estar acreditando em mim. Até para você estar questionando sobre isso, pensando, refletindo sobre isso. Tem muitas coisas que me falam que eu fico... Não pego logo como uma verdade. Não, eu fico pensando sobre aquilo, usando minhas cognições, vejo se faz sentido ou não. E essa é uma visão que eu trago, até que os antigos egípcios traziam, e eu falo até de forma empírica, né, na prática, porque é bem desse jeito. E você também pode fazer o teste. Você pode ver, não precisa acreditar em mim. Pega essa informação e... será que faz sentido? Será que a felicidade, ela realmente tem a ver com eu buscar ser feliz, mas também ajudar os outros? Será? E daí faz o teste. Porque até de forma neurológica, trazendo um pouco da neurociência aqui, quando você faz um bem para uma pessoa, você produz neurotransmissores da dopamina. E quem recebe também. E se tiver um observador, uma pessoa que às vezes nem fez o bem, mas ela viu um ato de bondade, também é produzido nela. Então a gente se ajudar, proporcionar o bem para outras pessoas, faz bem pra gente, faz bem pro outro também. E você já viu relatos de pessoas que às vezes estavam com problemas, mas elas foram fazer um trabalho voluntário, elas foram ajudar outras pessoas, elas até esqueceram que elas estavam com problemas, ou elas viram que o problema nem era tão absurdo assim. Isso acontece muito. Faz o teste, tire suas próprias conclusões sobre isso também, porque vai chegar um momento em que a gente vai se deparar com essas duas perguntas também, e a gente vai se perguntar: qual legado eu deixei aqui? Qual legado eu deixei para trás? Será que eu deixei um bom nome? Será que eu ajudei as outras pessoas? Será que eu contribuí? Será que eu fui um fator de soma? E linkando sobre este assunto, eu gostaria de deixar de fundo a música da Beyoncé, I Was Here, que ela fala sobre você deixar um legado, sobre deixar as suas pegadas nas areias do tempo, sobre ter vivido, sobre ter contribuído, sobre ter sentido tudo isso que nós seres humanos sentimos e de ter sido um fator de soma na vida das pessoas. Então, tira essas duas perguntinhas para você refletir sobre ela hoje, durante a semana. Eu estou sendo feliz em vida? Eu estou em busca dos meus sonhos? Colocando em prática os meus talentos? Fazendo o que faz o meu coração vibrar? E depois eu estou proporcionando alegria também à vida dos outros? Pense em qual legado você quer deixar para trás. A vida passa muito rápido para ser vivida sem plenitude. Então viva da forma mais plena que você puder.